Deus eterno, Pai, esperando que a Senhor até as nuvens que nós estamos aqui, deslocar a igreja reunida para o Pai, que eu descendo do Senhor. Perdoa nossos pecados, dirige nossa vida, nosso coração hoje, para a nossa Senhor Deus, já que os objetivos espirituais, enfim, colaboram para a tua casa, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, Pai. Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmãos aí no YouTube, Deus possa nos abençoar. E convido a todos a abrir os seus enatos para o livro de número 132, tem por título Bethlehem. João 15, de 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai para todo ramo que estando em mim não deve fruto, e do corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanho e lança no fogo inteiro. Se permaneceis em mim, e as minhas palavras permaneceis em vós, pedireis o que quiseres, e será feito. Isto glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e permanecerei em meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecerei. Se guardarem os meus mandamentos, e permanecerei no meu amor. Assim como também eu fiquei guardado o mandamento de meu Pai, e o seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso amor esteja em meu mandamento é este, que
vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, que dá alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigo, porque quando ouvi de meu Pai, vos tenho dado a receber. Tipo irmão, vou fazer o segundo entrega da oração. Obrigado a Deus por mais uma manhã que nos concede estar na tua casa, Deus, para te louvar, para agradecer o teu nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado porque, Deus, mandaste teu filho Jesus um dia morrer na cruz por nós e nos salvar através do seu sangue. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Versículos memorizados. Os irmãos que têm o seu versículo, só tirem também está aberto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus enviou um gênero, para que todo aquele que tem não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos ter Alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, 1. passando a gente. A palavra. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vou ficar em pé nesta manhã maravilhosa e cantarmos fruta. Fruta,
chegar na nossa casa, nos momentos e uma olhadinha no nosso editorial, está dando umas coisas interessantes. O nosso editorial de hoje, ele tem como tema a reflexão por ti, falso amigos, que diz o seguinte, é baseado em Mateus 26, 14, 16. O versículo diz o seguinte: Judas Iscariote, dirigindo seu chefe dos sacerdotes, e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar Jesus a vocês? E lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar. Ele desenvolve o pensamento da seguinte maneira: como alguém que viveu ao lado de Jesus por cerca de 3 anos, viu seus milagres, ouviu seus discípulos sobre honestidade, falsidade, pelas riquezas, não mudou de comportamento. Conseguiu pensar em duas respostas: conflito de interesse e credibilidade. Judas pertencia aos zelotes, grupos que defendiam a luta armada contra o domínio humano. Jesus afirmava seu Messias e anunciava um novo reino. Judas esperava que ele libertasse Israel politicamente. Quando percebeu que não era essa a intenção de Jesus, desiludiu-se. Mas, quanto a tudo que viu, sua incredulidade não permitiu que aceitasse o real propósito da vida de Jesus e decidiu trair. A atitude interesseira e a incredulidade de Judas são vistas em nossos dias. Muitos se declaram cristãos, vão à igreja regularmente, ouvem a palavra, mas não tomam para si o que ouvem, não deixam que esses ensinos transformem sua vida e seu caráter, que vai se refletir em todos os seus relacionamentos. Gostam da parte do vinho do reino, mas não gostam do dom de sua cruz. Alguns querem sucessos financeiros, outros querem soluções para os seus problemas. Mas não é errado orar a Deus pedindo sua bênção sobre nossa vida financeira, ou sua direção em alguma situação de nossa vida. Mas, se a vontade de Deus for outra, e temos que são desonestos em seus negócios, mente em seus relacionamentos, vivem uma vida moral desregrada, podem não admitir, mas estão agindo como Judas, que fechou os olhos e o coração para a bondade, para tudo que poderia observar enquanto viveu ao lado de Cristo. E como nós temos agido? Traímos Jesus diariamente com nossas ações e temos agido como um amigo de verdade. Pensamento: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. João 15, 14. Os irmãos possam chegar nas nossas casas e dar uma meditada. Nesse momento, vamos passar ao estudo da palavra mais diretamente, né? A nossa liturgia, ela fala do fazer, do ser, do testemunhar, do executar. O ser cristão é viver de acordo. É viver de acordo. Nosso editorial aqui foi muito feliz. Eu até fiquei satisfeito com aquele caso que a gente vai falar hoje de manhã. Nosso editorial fala de um homem de Judas que viveu com Jesus Cristo. Mas, no entanto, Jesus Cristo falou, pode até ter aprendido, mas não viveu o dia a dia. O cristão verdadeiro mesmo, ele não separa a igreja do dia a dia. Ele não separa os textos bíblicos do dia a dia. Os textos bíblicos, ele serve para que ele possa executar as suas atitudes. Tem um tipo de personagem, alguns dos irmãos conhecem, que chama de Colorado, né? E Colorado tinha aquela movimentação de serviço calculado, né? Mente calculada, né? Errada, mente calculada, aquela coisa toda. O cristão não é assim.
Mas as atitudes do cristão têm que ser embasadas na Bíblia. Quando eu estava conversando com a minha irmã a respeito de alguns conhecimentos, eu falei para ela assim: mãe, isso aí está na Bíblia. Cabe dentro da Bíblia. Não, mas eu penso assim: não, mas o cristão tem permissão de pensar por si só. O cristão pensa por si só. Não, a resposta é não. O cristão pensa baseado na Bíblia. A Bíblia é a prova dos novos cristão. Carro, ele permanece. No carro, ele abandona. Ele abandona. O cristão, ele sofre tanto de permanecer. As coisas que me chamou muita atenção, eu estudo, eu olho a história de Cristo. Cristo ele não acusou diretamente as autoridades da sua época. Ele não perdeu tempo fazendo política, ele não perdeu tempo fazendo isso. Desde que foi muito claro que Judas, ele esperava quando perde o político. A política é como Satanás usa para movimentar o mundo. Jesus Cristo, ele combateu isso sem ter que confrontar ela diretamente. Jesus Cristo disse que ele era o rei dos judeus, aquele rei que foi prometido há centenas de anos atrás. Ele se colocou, os seus milagres eram para mostrar ao povo que ele era o Cristo prometido. A sua pregação dizia que ele era o rei dos judeus, e essa pregação passou a incomodar os Césares. Essa pregação passou a incomodar os líderes do templo. E passou a incomodar todo mundo que tinha carro, que tinha patente, que tinha dinheiro. Porque os sacerdotes da época, eles sabiam, de certa forma, que uma nova era, se fosse Jesus Cristo, uma nova era, se Jesus Cristo fosse realmente Jesus Cristo, fosse Cristo, como ele ia dizer, uma nova era ia ser levantada. Ou seja, no pensamento deles, eu pergunto assim, ia haver uma mudança tal que Jesus ia se colocar como rei e as coisas iam acontecer de uma outra maneira. Mas eles, de certa forma, por ser as autoridades da época, por ter a vida que tinham, por ter toda aquela pomposidade de uma vida social boa, jamais eles queriam deixar aquilo ali para que Deus pudesse trabalhar. Eles iam lutar contra Deus, até o máximo que eles pudessem. Na ignorância deles, eles achavam que eles iam conseguir. Aí Jesus Cristo ele foi crucificado por inveja. Ele foi crucificado da parte dos romanos por ganância de poder. Não era bem isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele não veio competir com o homem. Cabimento. Deus veio competir com o homem. Na verdade, Jesus Cristo veio salvar. Ele veio cumprir a lei. Ele veio mostrar para as pessoas que era possível viver no dia a dia santo. Era possível fazer isso. Era possível suportar a dificuldade do mundo. Ele veio mostrar isso. Judas, como os outros, Judas ele foi um pouco mais longe, vamos dizer assim, porque ele foi traidor, escrachado da coisa. Mas, como eu posso dizer, Judas, um homem inconformado e totalmente envolvido com o mundo dele. Lembra de Romanos 12:2? Não vos conformeis com este século. Ele se conforma, a gente acha que o mundo tem um lugarzinho para nós ali. E a Bíblia diz que nós já fomos tirados deste mundo, nós fomos escritos no livro da vida. E quando isso aqui cessar, nós
vamos para o céu com Jesus Cristo. Se morrer com esse mundo, para quê? Para quê? Vós, os meus amigos, se fizerem o que eu lhes mando. O que eles Cristo manda? O que ele manda fazer? Ele manda se comportar como um crente só quando a gente vem para a igreja, só quando a gente vem para a igreja. Quero ler os irmãos, esse versículo de paz, Lucas 18, de 1 a 8, que diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga-me causa contra os meus adversários. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse: Bem, que eu não tenho a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva julgarei a sua causa para não suceder que, por fim, venha a molestar. Então disse o Senhor: considerai o que diz este juiz inimigo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que arejam dia e noite, embora pareça demorar ainda de Deus. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Jesus Cristo, ele não, digamos assim, ele não combateu o mundo daquela época, digamos assim, de uma maneira normal, mas simplesmente ele fez o que deveria ser feito, com isso incomodava. Por quê? Porque ele falava a verdade, ele dizia o que tinha que dizer e vivia como tinha que viver, mostrando para as pessoas que é provável, que é possível viver no mundo de hoje com novidade de vida. O que é dizer novidade de vida? Não vai ser novidade de vida, não, vai ser novidade de vida para quem olha para nós. Por quê? Porque o mundo vai estar tão arraigado com aquelas coisas do mundo que quando eles olham para nós, eles vão pensar: para viver novidade de vida. Porque a minha vida é nova para eles. É isso que Cristo quer dizer. E a parábola aqui que Jesus contou, ele diz o seguinte: que nós devemos orar e insistir a Deus, insistir em orar pelos nossos pedidos, não pedidos mundanos, não pedidos que não agradem a Deus, mas pedidos que sejam justos e honestos diante de Deus. Esse é o para o fim. Tem oração que Deus não ouve? Tem sentimentos que Deus não ouve? Tem comportamento que a pessoa vai orar, mas Deus não vai ouvir por causa do comportamento. Então nós temos que saber tudo isso, mas não é o nosso objetivo hoje. A fé, ela tem que ser acompanhada de atitudes. Uma fé que não tem atitude, ela pode ser considerada uma fé não verdadeira. Tiago 4,4, quando ele faz memória, diz o seguinte: que fiéis não compreendessem que a atitude de amizade não tem inimigo de Deus. Tá, sabe, irmãos? Eu fico pensando no Coliseu Romano. Quem já viu um Coliseu Romano aqui, até mesmo por fotografia? O que acontecia lá dentro? Nossos estádios hoje são o quê? Não acontece hoje, acontece sim. Nossos estádios hoje são simplesmente a melhor dos Coliseus Romanos. Simplesmente isso. As nossas ligas de futebol e tudo mais simplesmente é cumprimento da palavra de Deus, que nos últimos dias os homens iam ser competidores. Se a Bíblia fala que esse sentimento era o sentimento dos homens dos últimos dias, você não pode alimentar isso. Vós, seus meus amigos, fizeram o que eu vos mando. É isso.
que eu vou fazer a vontade de Deus se eu me conformo? Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus se eu me conformo com o mundo de hoje? Sabe como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Nunca. Sabe por quê? Porque o mundo tem assuntos, tem conceito para todas as áreas da nossa vida. Gostaria de a gente ser bem rápido. Gostaria que o irmão abrisse para Isaías 53 e outro abrisse para Jó. Irmão, a função do pregador é ensinar os irmãos a caminhar nesse mundo de forma que agrade a Deus. Jó, capítulo 2. De 1 a 2. E Isaías, de 13 até o 53. Quem tem aí o Isaías 52, 13 a 2, pode ler. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como passarão muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouvirão entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Se os irmãos forem comparar esse texto aí com esse texto que nós lemos, no final do versículo 8, a parte final, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Aí aqui a gente tem aqui, quem creu em nossa pregação. Fé é acreditar. Crer é acreditar. Nós temos aqui há centenas de anos atrás, Isaías perguntando: quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Aí aqui a gente tem que quando o Filho do Homem, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé. No texto de Isaías, nós vemos o quê? Um Jesus feio, não um Jesus de oração bonito, de bem. A gente tem um Jesus, de certa forma, com roupas, vamos imaginar assim, de pobre. Agora imagine a roupa do pobre da antiguidade. Nós vemos um homem que sofreu, a princípio, preconceito de aparência. Mas justamente o que fizeram de Jesus Cristo foi sobre a sua aparência. Justamente não julga as pessoas pela aparência. Mas a igreja está cheia de pessoas que julgam as pessoas pela aparência. Pastores, um pastor, o primeiro pastor que nós tivemos aqui, contou uma história que ele estava falando um amigo. O amigo dele se vestia de paletó, sabe que ele foi por aí, quando alguém pegava o nome dele, tudo bem. Aí quando pegava o nome dele, falou: pastor, tudo bem. O camarada parecia mais um pastor que ele. Aí o camarada sabia: não sou que pastor, isso não, isso é só o amigo dele. E tem muitos preconceitos. Vocês que são novos, vocês vão ficar velhos. Vocês vão sofrer preconceito só porque vocês ficaram velhos. Escrevam o que eu estou dizendo para vocês. O cristão não pode agir dessa forma. Não pode agir dessa forma. Jesus ele sofreu
sofreu preconceito. O próprio povo dele o julgou pela aparência. Quem gravou essa pregação, ele foi revelado no braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, orando, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O cristão não pode ser aquele camarada que vive para se agradar. Não pode. A Bíblia diz que nós temos que agradar quem? Nosso próximo. Nosso próximo. E isso é atitude. É a atitude que a gente faz daquela porta para fora. Quando a gente briga daquela porta para dentro, é só o resultado que nós vivemos da porta para fora. Jó. Quem pensa Jó? 2:1. Jó 2:1-3. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentados perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de odiar a terra e passear por ela. Você diz assim, perguntou o Senhor: você abaixo do servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Irmãos, comparando esses 3 textos, é uma coisa incrível. No dia em que os filhos dos homens vieram apresentar-se diante de Deus, você quer compreender o que é isso? É só você olhar para as festas judaicas. Só você comparar, olhar as festas judaicas e ver a questão do tempo. Aí você vai compreender que festa é essa. Como é que as pessoas se apresentavam diante de Deus. Que não é diferente hoje. E Satanás estava lá. Aí Deus pergunta: disse o Senhor, então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás assim: de rodear a terra e passear por ela. No hebraico, esse termo aqui quer dizer o seguinte: que Satanás não estava passeando porque ele não tinha nada para fazer, não. Satanás estava procurando se ele tinha um opositor na terra. O interessante é o seguinte: ele estava procurando opositores na terra. Ele não encontrou opositores na terra. Todos faziam a vontade de Satanás, inclusive os que estavam indo se apresentar diante de Deus. Compreenderam? Até os que estavam indo se apresentar diante de Deus. Não é o hebraico quer dizer isso. Aí Deus olha para Satanás assim: tu viu por acaso meu servo Jó? Tu viu meu servo? Isso tem um significado muito grande. Muito grande. Fé, testemunho. A Bíblia diz de bem-aventurado o homem que não se contraria nas suas palavras. A sua atitude é como ele fala. E Jó era um desses bem-aventurados. Jó era um desses bem-aventurados. Jó, os irmãos já leram o livro de Jó, sofreu bastante por causa desse testemunho. Sofreu bastante. Digamos assim, foi interpelado pelos seus amigos, foi desrespeitado pela sua esposa. Mas ele não desistiu. Continuou com postura. Continuou semelhante. Continuou fazendo aquilo que ele aprendeu que Jesus Cristo tinha dito, que Deus tinha dito.
1 Tessalonicenses. Tessalonicenses 4. Diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Cada vez. Finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebeste, da maneira como ensinou. Quanto à maneira que deveis viver. A gente não vive de duas formas, a gente só vive de uma maneira. E agradar a Deus. E efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Viver dessa forma é a maneira de agradar a Deus. Você não pode simplesmente ter dois comportamentos. Não pode ter dois comportamentos. O cristão não tem dois comportamentos. Me chama muita atenção a vida de João. João, quando ele começou, ele era um camarada. De certa forma. Ele era o amor, ele era a construção, ele era o estrela do discípulo, ele era o mais amigo de Jesus, ele era o mais cachaçado, ele era o mais isso. Afinal das contas, você vai ver nas entrelinhas de João, que ele termina sua vida dizendo assim: filhinhos. Foi reconhecido como discípulo do amor. Filhinhos, 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 meu amor, meu amado, minha amada, com gentileza, com licença, posso te ajudar? Como posso fazer? João, apóstolo João. Ele diz assim: porque se estás inteirado de quantas instruções vos tenho da parte do Senhor Jesus. Quantas instruções nós temos dado da parte do Senhor Jesus? Essas instruções, elas são para ser executadas em todas as situações da nossa vida. Elas são para ser executadas em todos os momentos dos nossos relacionamentos na empresa, no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento pai e filho, no nosso relacionamento marido e mulher, no nosso relacionamento até com o mundo, porque nós nos relacionamos com eles. Nós temos que nos relacionar de modo bíblico. Caso contrário, o texto que nós lemos em João 15, vós, os meus inimigos, se fizerem o que eu vos mando. Esse texto que diz o seguinte: olha, quem não faz o que eu mando não pertence a mim. Quem não vive como eu mando não pertence a mim. Como é que você vai dar uma fruta se você não pertence àquela árvore? Como é que você vai dar abacate se você não pertence ao abacateiro? Como é que você vai dar manga se você não pertence à mangueira? Como é que você vai dar fruto de arrependimento se você não nasceu de novo com Cristo Jesus? A igreja, a gente reclama, a igreja não se converte ninguém, não se converte ninguém, não vê ninguém, não vê ninguém. A pergunta que a gente faz é: nós estamos realmente nada? Nós estamos realmente ligados? O nosso testemunho lá fora, as pessoas sentem vontade de vir conhecer a gente. Seguindo o texto, ele diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos obstenhais da Constituição. Essa palavra Constituição, ela pode ser aplicada no sentido grego, não só de uma pessoa que vive sexualmente
toa por aí. Mas ela também pode ser colocada como adultério de palavras. Adultério de palavras. Pessoas que vivem um evangelho que não é o genuíno de Deus. Lembre-se que Jó, todas aquelas pessoas que foram lá naquela festa, elas foram lá com o objetivo de se apresentar diante de Deus. E, no entanto, Satanás, na resposta que deu para Jesus Cristo, ou para Deus, disse: olha, eu venho de passear pela terra e rodear a terra. O significado é pai de ti. Procurando opositores que alguém que te serve. Todos eles servem a mim. Todos eles servem a mim. Só que Satanás não é onisciente disso. Isso é Deus. É Deus abençoado. Está vendo no céu de Jó. As atitudes de Jó batiam com aquilo que Deus tinha ensinado ao longo do tempo para aquela comunidade. O quinto é santificação. Não por desejos lascivos, como os gentios que não conhecem a Deus. O não conhecer a Deus, ele nos leva a pecar, a errar, a fazer errado. Quando você vê alguém fazendo errado, a primeira coisa que a gente precisa saber se conhece a Deus de verdade. Em primeiro lugar, quem quer, e Mateus diz o seguinte: quem quer vir a pó, quem quer vir a mim, deve-se a si mesmo toda sua cruz e siga. A primeira coisa que nós devemos deixar são os nossos desejos. O que eu desejo? Eu tenho que passar a desejar o que eu desejo. O que Deus deseja. Segunda coisa, quem quiser, o texto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Jesus, ele é o centro da nossa vida. Se Jesus não é o centro da nossa vida, nem é o motivo pelo qual nós vivemos, nós temos que observar o que nós estamos fazendo, porque nós estamos perdendo tempo. Podia estar muito bem vivido de uma outra maneira, melhor, entre aspas, agradando a mim mesmo. Porque estou enfrentando alguns problemas aqui por testemunho de Jesus Cristo. A diferença é que quando por lá fora que eu morrer, acabou. Eu vou viver uma eternidade sem Cristo, que significa sofrimento. E aqui, a eternidade eu vou viver uma outra eternidade prometida por Deus, uma eternidade de glória, de paz, de alegria, de amor e de uma vida eterna. Essa é a diferença. E ele prossegue. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defrauda o Senhor, todas estas coisas, contra todas estas coisas. Como antes nos avisamos e testificamos claramente a verdade. Irmãos, hoje, vou contar uma história para vocês que eu vi semana passada. O jornal deu no jornal que o rapaz foi preso porque uma moça tinha acabado de sair da academia lá. E ele passou a mão na bunda dela, na nada. Aí ela, conformada com aquilo e tal, procurou a delegacia, pegaram as câmeras de vídeo, acharam o camarada. Aí o camarada vai pagar uma multa, vai ser preso, vai não sei o que, tal. Estava pensando. Me veio na mente Jesus Cristo mais uma vez. Jesus estava ali naquele local lá, aí pegaram a mulher no terra, levaram ela para Jesus e disse assim: Jesus, essa mulher foi pega no terra, nossa lei diz que. Aí Jesus disse: você abaixou no terra. Jesus insistiu, Jesus disse: se eu tiver pecado aqui, atira a primeira vez. Baixou de novo, quando ela levantou a cabeça para a mulher, ninguém te. Não, Senhor, não tem coisa. Você também não te faz. Ele não faz mais. Faz, não faz o que eu estou fazendo. Muda a tua vida. Muda o teu comportamento, muda a tua atitude. Tudo bem. A lei da época é o seguinte: que para que a mulher fosse apedrejada, tinha que levar também o camarada que estava com ela fazendo o ato. Não era só ela.
Levaram o camarada? Não, levaram só ela. A lei também dizia que quem podia levar ela ao juiz era o marido dela, não eram outras pessoas, não era o sacerdote, não era o marido dela. Então a gente olhando a lei da época, a gente percebe que aquela mulher era casada. E aquela mulher, ela não era prostituta, como muita gente diz, acusada de adultério, uma coisa de prostituição da outra. Jesus está mexendo com isso, mas ele não se envolveu. A lei estava errada. A lei foi feita por eles, eles observaram errado. Observaram errado. Onde é que entra esse negócio aí do jornal? A nossa lei, ela tem um atentado ao pudor, né? Não tem atentado ao pudor? Hoje as pessoas se vestem, as mulheres se vestem, elas praticam um atentado ao pudor em relação ao homem. É como se você colocasse, você pegasse um chocolate lá, amasse, colocasse uma mesa de chocolate e deixasse lá. Pode isso, não? Pode. Isso é pecado. Isso é pecado. Segundo a lei, se fosse observar direito, tanto aquela mulher como aquele homem tinha que ser punido. Mas, punido. Esse viés aí está tomando uma coisa. Fiquei muito feliz hoje, fiquei muito feliz semana passada, o Congresso fez. O Congresso ele falando sobre o homofobismo e o feminicídio. Né? Inclusive, tem crente que, por falta de conhecimento, por ignorância mesmo, defende a forma errada. Já falamos aqui que feminicídio é toda pessoa que mata a mulher por ela ser mulher. E o homofobismo é todo homem que mata o homem por ele ser homem. Outra coisa, porque eles tiveram relacionamento e vão falar, não está errado. E o Congresso, ele colocou um capítulo 6 e ratificou, reafirmou esse conceito que estava escrito na lei. Espero que eles usem da maneira correta. Então a gente vê, no texto que a gente viu aqui, que esse tipo de coisa é uma defraudação. O que é isso? É você mentir. Você não pode entregar aquilo que você está prometendo. O teu comercial é falso. Na antiguidade, as prostitutas se vestiam assim. Mudou o conceito. Os homens, os americanos, as cadeiras americanas, chamavam os prostitutos, eles pegavam os shorts e colocavam no short que aparecia eles estão fazendo roubada. Sendo que eles podiam se relacionar com outros homens. Eles estavam dispostos. Nós vimos no Brasil, teve uma febre há muito tempo atrás, que as pessoas andavam com shorts ligados, com os homens, né? Eu sei falar na camiseta. Então são coisas, irmãos, são conceitos que não mudam. E que o cristão precisa praticar o correto. O cristão precisa praticar o correto. Sobre isso, dele não pertencer à lei divina. Se nós terminarmos, quero também falar um pouquinho sobre Efésios. Os irmãos já leram o livro de Efésios. O livro de Efésios ele é um livro prático. Qualquer texto que os irmãos pegarem, vocês vão ver. Lá no 5, vocês depois meus imitadores. Vocês depois meus imitadores. Vocês depois meus imitadores. Vocês depois imitadores de Deus, como filho amado, e andar em tempo. Aí mais adiante você vai ver, lá no 6, filhos, obedecer aos vossos pais, Senhor, porque isso é justo. Aí você vira a página. Lá no 4, pois eu vos ordeno do Senhor que andei de modo digno da vossa vocação. E você pega todo o livro, o sentido é esse. Prático.
Você não pode ser cristão e pensar segundo o mundo. Você não pode ser cristão e achar que os seus desejos são os seus desejos. Está errado. E a Bíblia, ela é cheia desse tipo de coisa. 1 Pedro 5. Rogo, pois eu, presbíteros, rogo, pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de se revelar. Pastorear a irmã de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas por vontade. Irmãos, eu trago isso para mim, servir a Deus não de sorte da ganância, aconselhar os irmãos não de sorte da ganância, nem como ditador, nem como constrangido. A igreja de Deus, ela precisa fazer com amor, que é para Deus. Rogo-vos igualmente aos jovens, sem seguir isso, aos que são mais velhos. Não tenho que explicar isso. Não tenho que explicar isso. Deixa eu a gente ver isso comigo. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. A gente tem por aí uma de que Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Não, sinceramente, irmãos, fuja desse pessoal. Deus vai nos honrar sim, mas em tempo oportuno. Sabe onde? Nós ganhamos o galardão lá na glória. Ele vai dizer assim: vinde a mim, vinde. Foste fiel, um pouco, só por muito te colocarei. E ele vai dizendo, em Romanos, nosso último texto, Romanos 11:16. Preste atenção nesse texto. Diz assim, deixa eu pegar bem o pensamento. Diz assim: dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto pois que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação uns do meu povo e a salvação alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Está falando sobre o povo de Israel. O povo de Israel foram teimosos, não reconheceram a Cristo, foram rejeitados de determinado modo. Ele diz que Deus, em Jesus Cristo, que é o restabelecimento do seu povo. E se a obediência dele se redundou para nós salvação, quanto mais a reconciliação dele. Ele diz assim: se forem santas as quimícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os campos serão. Da onde vem esse pensamento? De Deus. Da onde vem esse conceito? De Deus. Da onde deve vir a nossa vida? De Deus. Da onde deve brotar os nossos sentimentos e as nossas atitudes? De Deus. De Deus. Tem um texto no grego, agora, quando Jesus ensina o povo a orar,
Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feito, vontade, na terra como no céu, o nosso cada dia nos dai hoje, e não nos deixeis cair em tentação. Esse texto, no grego, ele diz o seguinte, no português ele diz o seguinte, ele não nos deixe cair em tentação, ou seja, quando a tentação vier, não me deixe cair. Mas no texto grego ele diz o seguinte, Senhor, Deus diz o seguinte, não permita que eu me coloque em locais onde eu possa ser tentado. Ou seja, não é quando a tentação chegar no local, eu não posso nem ir lá. A atitude que vai fazer o pecado, eu tenho que fugir dela. Eu tenho que fugir dela. Eu não tenho que esperar ela chegar. Um bom soldado, ele não se coloca em perigo. O bom soldado está sempre na retaguarda. O texto original quer dizer isso. Quer dizer isso. Que eu não me ponha de forma que eu possa ser tentado. Agora imagine só. Eu esperar que Satanás venha, que a tentação venha, e Jesus me livre da tentação. Só. Não se coloque em posição onde possa ser. Não se coloque em posição onde seja um alvo fácil. É isso que ele diz. Quero terminar dizendo para os irmãos que nós precisamos afiar a nossa atitude que está escrito aqui. Nós temos que afiar o nosso comportamento, o que está escrito naquilo. Caso contrário, nós podemos não fazer parte da vida. A palavra de Paulo diz o seguinte: mas os que são de Cristo crucificaram a carne e suas consciências. Os que são, vamos fazer. Os que não são, vão ser igual aqueles filhos de Deus que foram lá na época de Jó. Mesmo assim, Satanás disse para ter ousadia de dizer para Deus: ninguém te serve. São todos servem a mim. Mas como vocês estão aqui porque eu mandei? E às vezes a gente faz coisas não porque Deus mandou fazer, mas porque Satanás tem uma forma religiosa de fazer. Tentação de Jesus Cristo. Tentação de Jesus Cristo, ele disse assim: olha, manda que essas pedras se transformem em pão. Né? Olha, te joga daqui de cima embaixo porque está escrito. Olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mentiroso, manipulador, adulterador da própria palavra de Deus. E o problema era se Deus, Jesus Cristo, obedecesse a Satanás. Não estava escrito, eu não posso fazer. Mas Deus, Jesus, não deu ouvido a Satanás. Não deu ouvido a Satanás. E tem muitas coisas que a gente precisa parar e ouvir, de certa forma, clara, que Jesus chegou a dizer, que Ele está dizendo. Caso contrário, a gente pode estar errando a lei, por não conhecer a lei. Pode estar errando. Eu digo o seguinte, que a Bíblia tem o que a Bíblia fala sobre a Bíblia, o que eu quero que a Bíblia fale sobre a Bíblia e o que os outros falam sobre a Bíblia. O que a gente tem que ouvir é o que a Bíblia fala sobre a Bíblia, não o que o mundo fala sobre a Bíblia, não o que o mundo fala sobre a Bíblia, mas o que a Bíblia fala sobre a Bíblia. Que a Bíblia é a palavra de Deus, não é o que Deus fala sobre. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado.